Boa noite a todos. Eu agradeço, em nome de Jesus, estar aqui com essa responsabilidade, bastante honrado, de poder estar compartilhando com a inauguração do portal do CEAL, sabendo da importância, sabendo do que significa isso para as novas gerações. O que significa isso para nós espíritas. Eu, que na minha idade, eu sou de uma geração bem anterior a essa geração digital, aprendi a me aproximar de um computador por força até mesmo de índole pesquisadora. Eu sempre fui um chamado rato de biblioteca por historiador e, de repente, encontrei a maior, para mim, mais importante biblioteca do mundo, principalmente depois que nós encontramos os programas do Google e outros de busca que nos dão, como pesquisadores, uma capacidade enorme de, ao pesquisar com a velocidade da luz, encontrarmos aquilo que nós estamos buscando. Nós temos aqui um rápido roteiro para refletirmos sobre a importância da era digital para o espiritismo, numa programação espiritual em que nós temos absoluta certeza que haverá de alcançar os limites inimagináveis da Terra e, além da Terra, aquilo que nós fizermos com dignidade com este instrumento. A doutrina espírita é uma doutrina que nos ensina e está sempre aberta aos avanços técnicos, aos avanços científicos. E, com isso, evidentemente, nós que estudamos com seriedade não vemos nenhuma incompatibilidade entre a tecnologia da informação e os nossos conceitos, os nossos trabalhos, os nossos projetos numa casa espírita. Por isso que nós, ao sermos convidados, imediatamente aceitamos, porque antes, como escritor, como pesquisador, como articulista, fazíamos o nosso trabalho de divulgação através de livros que publicamos na década de 90, no final da década de 90, através de informativos, jornais que coordenei durante vários anos em Mato Grosso, através de vários jornais do Brasil, na década de 80, na década de 90 e a partir do ano 2000. Escrevi durante 18 anos para o Reformador da Federação Espírita Brasileira, para a revista O Médium de Juiz de Fora, para a revista Espírita do Brasília, e atualmente me vejo participando de um conselho editorial de uma revista que eu considero a mais importante revista eletrônica da Terra, a revista eletrônica O Consolador, dirigida pelo meu grande amigo e irmão Astolfo Olegário, do Paraná. E como membro e conselheiro da revista, sempre digo para ele que a revista eletrônica O Consolador tem sido um marco também na história da divulgação espírita pelas vias virtuais. E, depois disso, com os nossos artigos publicados, alguém escreve para mim, e eu entrando na internet, sem conhecer muito bem a internet, no meado de 2004, 2005, e disse que tinha interesse em fazer um trabalho de pesquisa com artigos que eu publiquei, falando sobre, porque eu sempre publiquei, no começo das minhas publicações na internet, como eu vi um espaço extremamente democrático, eu publiquei temas polêmicos mesmo, eu provoquei temas polêmicos, eu não tinha espaço num reformador para publicar certos temas que são muito sensíveis. A exemplo de pesquisa com célula-tronco embrionária, por exemplo. São temas que não há um posicionamento espírita, sim, a favor ou contra.
além dessas pesquisas, além de nós falarmos sobre aborto e vários outros temas, alguém no Rio de Janeiro, um webmaster, conhecendo o nosso trabalho pela internet, que eu não conhecia, ele mandou um e-mail para mim, dizendo: Jorge, eu tenho interesse de pegar todos os seus artigos que estão publicados na internet, eu nem sabia disso, que estão espalhados em vários portais, e fazer um portal para você. Eu não sabia o que era isso, essas palavras eram novas, web, portal, essas coisas todas realmente eu não entendia até 2003, 2004. E de repente ele fez isso e me presenteou com um portal, com uma internet, como se diz, né, com um site, lá no Rio de Janeiro. O meu amigo Reinaldo Macedo, ele acabou mostrando e abrindo para mim próprio um mundo totalmente novo. Eu digo que a minha vida espírita é antes e depois da internet. Mudou totalmente a minha forma de ver, de analisar, de ler, de discutir e divulgar o espiritismo. E depois desse site que ele me deu de presente, no dia 25 de dezembro de 2005, não o conheço até hoje, conhecemos através da internet. Nós fomos desenvolvendo cada vez mais o nosso trabalho e chegamos a dominar relativamente a linguagem virtual, por curiosidade, e nos tornamos também coordenadores e dirigente de um mini portal que chama-se de blog, que é um portalzinho menor. Fizemos 1, 2, 3, temos 6 blogs com assuntos diferentes e já temos ali quase 300 artigos publicados, com um número de acesso hoje em torno de 300 diários. Isso significa a importância da internet na vida espírita. Isso significa a importância do que está sendo feito aqui no André Luiz para o espiritismo, para as outras casas espíritas que haverão de integrar com esse projeto. Isso significa um reforço a mais para pessoas que fazem parte dos grupos da web, dos centros espíritas, terem um fórum nacional de debate junto à Federação Espírita Brasileira, não somente através da TV SEI, mas com outros tantos assuntos que a internet, que a web nos tem proporcionado, até com voz no Conselho Federativo Nacional, o meu ponto de vista. Isso eu estou dizendo para vocês a importância dessa nova geração que está chegando para utilizar esse ferramental. Ainda não, muito subutilizado nos meios espíritas, mas ainda é nos meios espíritas que mais a internet tem sido utilizado para a divulgação dos princípios que propõe para a humanidade. Digo isso não como autopromoção, dizendo que é um histórico de minha vida. Hoje, nós sentimos a força da internet, a repercussão do que nós escrevemos, do que nós falamos, do que nós veiculamos pelos vídeos no mundo inteiro. Irmãos, conheci pessoas da minha casa, do aconchego do meu quarto, que estão em Madrid, traduzindo os meus 300 artigos para o mundo. Conhecemos um amigo, conhecemos virtualmente, em Paris, traduzindo para o francês os meus artigos, divulgando para o mundo. Conhecemos pela internet, nos Estados Unidos, irmãos que estão traduzindo para a língua norte-americana, para a língua inglesa, os meus artigos. Isso equivale a dizer que do meu quarto eu estou no mundo inteiro. Eu estou tentando trazer para vocês uma experiência própria, de alguém que de uma geração diferente encontra todo um instrumental que nos dá toda a possibilidade de divulgar a terceira revelação para todos os cantos do mundo. Imagina, inclusive, quando nós conseguirmos adentrar com esse ferramental na China. Vocês imaginam quantos milhões e milhões que chega a bilhão de pessoas que vão assistir uma internet, que vão estar assistindo uma palestra no CEAL na China? No Japão, que eu tenho também amigos no Japão que conhecemos através da internet. Essa coisa é fantástica.
O Divaldo Pereira Franco, ele respondeu algumas perguntas que nós fizemos para ele, para a revista do qual nós fazemos parte. E ele nos falou da internet, das várias perguntas que nós fizemos. Ele nos diz que se Allan Kardec estivesse reencarnado hoje, vocês não tenham dúvida que Allan Kardec se utilizaria da internet. Se utilizaria a palavra do próprio Divaldo Franco, com a mesma nobreza com que recorreu à imprensa do século XIX para a divulgação e defesa da doutrina espírita. Porque, de alguma forma, o Kardec teve essa preocupação, irmão. No século XIX, quando o Kardec começou a divulgar, e eu falei isso semana passada, aqui, segunda-feira, sobre a vida de Allan Kardec, a maior preocupação dele de dar vigor à doutrina que nascia era a divulgação. E ele fez isso imediatamente após a publicação do Livro dos Espíritos, em 1858, quando ele começou a publicar a Revista Espírita, mensalmente. Ele começou com 38 páginas, à época era maçudo. E ele tem frases extraordinárias mostrando a importância de se disseminar cada vez mais o espiritismo com os instrumentais que nós temos. Ele tinha um jornal, ele tinha a revista, ele tinha os livros. E em algum momento ele diz assim, uma publicidade em larga escala, uma publicidade em que nós podemos levar a várias pessoas, feitas em jornal de maior circulação, isso é Kardec falando. Levaria o mundo inteiro até as localidades mais distantes o conhecimento das ideias espíritas. Olha a preocupação de Kardec no início do seu messianato, do seu projeto de vida para o mundo, lembrando que o espiritismo, se estivesse num jornal de grande circulação mundial, seria veiculado para todos os quadrantes da Terra. Ele tinha essa preocupação. Agora tinha que ter um jornal de grande circulação, o que não se tinha com fartura na época. E mais ainda, ele dizia que esse processo despertaria o desejo de aprofundar os conhecimentos espíritas, multiplicaria os adeptos do espiritismo no mundo inteiro, fortaleceria, como está fortalecendo esse projeto, e faria com que os detratores do espiritismo ficassem, pelo menos, no mínimo, calados. Porque mais pessoas, somando com as ideias espíritas, estabeleceria um corpo de autoridade em que todos têm que respeitar. E é o que está acontecendo com a internet e a multiplicação de adeptos do espiritismo no mundo.